Diz-me uma coisa, estás à espera de ter mais tempo, de conseguir que, ok, agora os miúdos vão para a escola, depois eu nessa altura já vou conseguir, ou simplesmente depois das férias já vou ter mais tempo, ou agora não, porque também não é o momento ideal porque vem aí o Natal, ou até mesmo estás à espera de ter motivação, que agora não é o momento em que tens a motivação. Então deixa-me dizer que estás a cometer um erro crasso. E hoje é exatamente sobre isso que nós vamos falar. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou a Beatriz Jorge. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 200 mulheres, aliás, 250, fui ver isso no outro dia, que já passámos as 250, 250 mulheres a perderem peso e a nunca mais voltarem a ganhar. Esperemos que gostes deste episódio. Até já. Pois, porque existe muito esta ilusão de que existe um momento certo, um momento ideal para nós começarmos, não é? Tanto que nós ouvimos imensas frases como, ok, agora não dá, estou cheio de trabalho, não consigo começar, ou deixa passar o meu aniversário, ou é melhor começar depois do Natal, que isto no Natal já sabes como é que é. Exato. E acabamos por ouvir muitas frases destas, não é? A verdade é que isso não acontece, não é? Ou seja, isso é irrealista, nós ficarmos sempre à espera que haja um momento ideal em todas as áreas, ou seja, em que tudo na minha vida está a correr de forma a que eu consiga iniciar agora e que nada me afete, né? Que o trabalho esteja calmo, que em casa esteja tudo calmo, sei lá, que a nível de vida social não tenha nenhum evento, não haja festividades, não haja aniversários, portanto, isso não acontece, é irrealista. É isso, é extremamente realista. Isso, infelizmente, acaba por ser um pouco um subconsciente nosso daquela expressão que costuma dizer, tipo, empurrar com a barriga. É tipo, eu segunda-feira começo. É tal situação de segunda-feira começa a dieta. Tipo, é sempre assim, é sempre segunda-feira, é sempre para deixar para depois. E isto acaba por ser uma mentira que muitas mulheres dizem a elas próprias, não é? Porquê? Porque é claro que a mudança custa. A mudança, ora aí está, é algo que nós temos que ir para a nossa zona de desconforto. E inconscientemente nós vamos sempre arranjar estas desculpas, digamos assim, para não fazer o que tem que ser feito. E então estas desculpas vêm sempre em forma de agora não é o momento ideal. Ou este pensamento de que as coisas que têm que ser perfeitas, senão não valem a pena. E aí podemos entrar, por exemplo, também na parte da alimentação, que vem também deste pensamento de eu tenho que fazer tudo perfeitinho, tipo, a minha alimentação tem que ser perfeitinha, eu não posso comer nenhum chocolatinho nem nada, porque senão significa que eu já estraguei tudo. E isto vem sempre desta ideia do perfeccionismo, do momento ideal, de ter as condições perfeitas para começar. E a verdade é que o momento perfeito para começar é o agora. É o momento. É aquele momento. Tem de ser naquele momento. Porque, por exemplo, pegando na questão da motivação. A motivação é um sentimento. É tipo, vai e volta. Portanto, não faz sentido eu estar à espera da motivação vir para eu fazer algo se depois ela vai-se embora. E depois o que é que eu fico? Com nada. Quer dizer, é tipo, olha, hoje acordei, estou motivada. Boa, ok, então olha, vou fazer. Amanhã acordo, já não estou motivada, já não faço. Não faz sentido, não é? E portanto, tal e qual como encontrar este momento perfeito, as condições perfeitas, isso nunca vai acontecer. E aquilo que nós vemos é que o ideal até é começar quando as coisas não estão nas circunstâncias perfeitas. Porque quando as coisas estão com as circunstâncias perfeitas, é fácil de o fazer. Não é? Não acaba por... Quando eu tenho tempo para treinar, quando eu tenho tempo para preparar as minhas refeições, quando eu tenho tempo para aliviar o meu stress, planear as coisas, acaba por ser mais fácil, não é? Então não faz sentido é que, ok, eu esteja à espera desse momento para fazer as coisas e assim que não está perfeito, então eu desligo tudo. Não, porque o objetivo aqui é... Porque as pessoas enganam-se em pensar que a vida ao longo deste tempo, especialmente na parte de fitness, que vai ser tudo perfeito. Porque não vai. Vai haver alturas onde, ok, há ali uma fase onde eu tenho mais disponibilidade, por exemplo, a nível dos miúdos, ok, olha, estou numa escola que é ao lado de casa, logo eu não perco tempo a ir buscá-los e etc, porque consigo fazer isto e aquilo, então tenho tempo para ir treinar.
tenho se calhar aqui uma rede de apoio que se calhar a minha mãe consegue tratar dos miúdos ou consegue fazer umas refeições ou etc. E portanto pode surgir aqui fases onde esteja tudo alinhado. Mas depois vai haver outras fases onde, olha, ok, eles mudaram de escola, agora é uma escola diferente, há aqui uma rotina diferente. E eu então, ok, então olha, deixa de treinar, deixa de cuidar de mim, deixa de fazer tudo. Não faz sentido, não é? Por isso, Ficamos à mercê das condições, né? exatamente, ficamos refém das condições, enquanto é muito mais importante é nós sabermos como adaptar para conseguir sim ir passando por essas situações e, portanto, nós ficarmos reféns ou à espera do momento certo não faz sentido, porque, ok, esse momento certo pode acontecer, ok, mas vai ser temporário, porque a vida acontece. A vida acontece, infelizmente, de situações da vida. Não é? Até porque, e se ficarmos sempre à espera desse momento, a mudança fica cada vez mais adiada, né? E o que é que depois isso faz? Faz com que nós fiquemos cada vez mais frustrados, porque continuamos naquele lugar em que não estamos bem, não estamos felizes, não estamos contentes connosco próprios, e isso vai aumentando, né? Porque uma coisa é há 10 anos, outra coisa é 10 anos a viver dessa forma. Então, no fundo, nunca é benéfico termos que ficar à espera do momento ideal. Até porque também era como estavas a dizer, nunca vai acontecer, né? Se nós olharmos para uma realidade de uma mulher com família, trabalho, é muito difícil haver um momento ideal, porque vai haver momentos em que o trabalho está mais estressante, ou em casa temos mais trabalhos, ou os meninos estão mais pequenos, ou não tens de conseguir dormir tanto, ou tens mais festa, não é? Então, não é sobre arranjar o momento ideal e fazer ter mais tempo no teu dia, mas sim é sobre fazer funcionar e ver o que é que funciona com o tempo que tem disponível, com a rotina que tem. Porque só assim é que também vai resultar, é se encaixarmos os hábitos na rotina e não o oposto. Exatamente, é isso. E isso depois leva-nos à tal situação que é, isto é importante, é a pessoa aprender a como gerir esses momentos. Certo. Não é? Do género, tipo, ok, eu agora não tenho tanto tempo para fazer o treino, então se calhar eu preciso de treinos mais curtos. Ok, eu se calhar aqui eu não consigo preparar estas refeições, mas eu tenho então aqui um café aqui ao lado, ou tenho aqui um supermercado, e eu sei que alimentos escolher para mim e sei que fazer estas alterações. O que é que acontece, infelizmente, é que as pessoas, quando há esta mudança, e como não têm um suporte, não têm um acompanhamento, acabam por não conseguir pensar nesse tipo de soluções. Porquê? Porque não, o cérebro, como passaram exatamente isso, como estavas a dizer, esse tempo todo, num período de eu começo depois de maus hábitos, o cérebro está habituado a encontra um entrave, desliga completamente. E isto acontece muito, porque infelizmente as mulheres que nós vemos, porque como ainda não têm estes hábitos bem sedimentados, o que acontece é que a primeira coisa que vai à vida quando situações da vida acontecem imprevistos, pá, um familiar morre, qualquer coisa, de qualquer coisa achando, porque é a vida. A primeira coisa que vai à vida na vida destas mulheres é o autocuidado. É eu desligo completamente do tempo onde eu tenho tempo para aliviar o meu stress. Eu deixo, por exemplo, de ler, deixo, por exemplo, de fazer a minha yoga, deixo de fazer as minhas caminhadas, deixo de fazer o meu treino. Eu descuro completamente e depois começo a utilizar a comida como uma forma de refúgio, como uma forma de aliviar ou de me sentir melhor e confortável naquele momento, e isso vai fazer automaticamente com que a pessoa entre nesta situação de deixa andar, não é? Portanto, aí não... É a primeira coisa que vai logo à vida, é logo o autocuidado da pessoa. Porquê? Porque a pessoa ainda não teve tempo suficiente para conseguir aprender como gerir uma vida fitness, uma vida de autocuidado, de bem-estar na vida. Em conjunto com tudo, exato. Na vida. Não é? Portanto, mal acontece este entrave, a primeira coisa que vai à vida é isso. Sem dúvida. E por isso é que eu acho que é tão importante largar essa ideia, lá está, do cenário perfeito e perceber o que é que se pode fazer agora. E eu acho que o primeiro passo é mesmo, logo desde o início, redefinir aqui um bocadinho o que é o começar para elas, não é? Ou seja, o que é que significa começar. Porque a verdade é que, para as mesmas pessoas que esperam pelo momento ideal, a mudança também, para ser começada, tem que ser logo a 100%. Normalmente coincidem os dois, e depois isto ainda é mais difícil, não é? Porque já não há cenário perfeito, ainda mais difícil é mudarmos logo tudo de uma vez. Então, um dos primeiros passos para conseguirmos realmente ter esta mudança é
definir bem o que é o começar e começar com pouco, dar passos, não é? Não querer logo mudar por completo a alimentação, treinar 6 vezes por semana, dormir 9 horas, pronto. Começar com passos pequenos, definir, ok, olha, agora eu consigo treinar 1 vez por semana, agora eu consigo beber 1,5 litro de água por dia. E ir começando assim, e isso já vai ser uma mudança ótima. É isso. E é engraçado que falas nisso, porque o que acontece e que nós vemos muito e que muitas das mulheres desistem é simplesmente com essa situação do começar e é o começar de forma perfeita. Porquê? Porque automaticamente o pensamento também está em ok, estou motivada porque acabei de começar. E como acabei de começar e estou motivada, eu quero, por exemplo, treinar 5 dias, 6 dias. Eu quero comer 2 saladas, cortar os hidratos, cortar exatamente os chocolates, tudo aquilo que eu mais gosto, cortar completamente, porque eu estou no foco. Eu agora estou aqui no foco. E o que acontece é que fazem isto durante um tempo, mas a percepção de esforço para aquilo que elas estavam há umas semanas atrás é tão elevada que na cabeça delas está eu tenho que ter resultados brutais, porque o meu esforço, o esforço que eu estou a aplicar, o quanto isto está a ser sofrido, o quanto isto me está a doer, é tanto que os meus resultados só podem ser brutais. Eu tenho que ter perdido pelo menos 10 quilos no mês. Certo. Eu tenho que ter ali, tipo, eu tenho que já estar, tipo, top como eu quero. Porque a minha percepção de esforço é muito elevada. E o que é que acontece quando ela vai ver e depois na realidade não vê que há essa mudança drástica, pensa que, então isto não vale a pena, então eu não consigo fazer isto, então eu desisto completamente. Porque há esta sensação deste perfeccionismo. Certo. E essa percepção de esforço, acho que isso te explica também, não é? Porque lá está, como aquilo é quase tão impossível aplicar na rotina dela, vai parecer muito difícil. Exato. E então esperam um resultado de outro mundo, que depois, se calhar, não vai de acordo com a realidade, sem dúvida. E aí mais vale, ok, tipo, para já, e é uma das coisas que é muito importante nós fazermos, porque infelizmente muitas mulheres que vêm até nós vêm com crenças muito fixas, mas a culpa não é delas, a culpa é simplesmente da sociedade e do marketing que está envolvente na situação do perder peso, o perder peso rápido, sem dor. Ainda no outro dia estava a falar com uma das nossas alunas, porque simplesmente estávamos a dizer, tipo, olha, eu estava a dar um bocado mais de força, estava a dar um bocado mais de motivação, estava também numa situação onde a vida mudou, e então estava assim um bocadinho mais em baixo, eu estava a falar diretamente com ela, e estava-lhe a dizer, tipo, olha, tu tens que entender é que a verdade é que nós vemos isto, e quando nós vemos nas redes sociais, quando nós vemos anúncios e etc., nós vemos o início e vemos o fim. E quando tu vês logo o início e o fim, tu pensas, tipo, ok, tipo, parece que é assim, é tipo, pau, já está. Fácil, sem dor, sem nada, não é? E depois, automaticamente, quando a pessoa vê isso, pensa tipo, ok, isto é fácil. Então isto depois vai aumentando aqui esta crença de que tem que ser tipo, ok, os resultados têm que atingir logo isto. E que é drástico, é isto em pouco tempo. Em pouco tempo. E isso vai aumentando cada vez mais essa expectativa e cria exatamente essa frustração que estávamos aqui a falar. Sem dúvida. E em relação a isso das redes sociais também que falaste, que é, para além de só vermos o início e o fim, às vezes também acontece que com o acesso às redes sociais parece que estamos a acompanhar a vida das pessoas que partilham, que conseguem das 4 da manhã às 9 da manhã fazer o treino, fazer refeições para a família, levar, não sei o quê. E isso faz com que nós nos comparemos, né? E haja essa comparação e que sintam do género, ok, se aquela pessoa consegue, eu tenho que conseguir fazer isso também. Exato, é isso. No fundo, mas no entanto, nós não fazemos ideia de como é o dia-a-dia daquela pessoa e o tempo que aquela pessoa tem disponível para fazer essas coisas. E portanto, acaba de ser injusto haver essa comparação. É mesmo injusto. E pá, por exemplo, por acaso uma autora estava a falar com isso com a Vanessa e estávamos a ver, porque ela estava-me a mostrar também uma influencer que ela segue, brasileira, que ela disse, tipo, olha aqui isto, e ela está a dizer exatamente a verdade. E foi muito interessante, porque ela foi mãe de gêmeos, pá, e consegue fazer tipo a rotina top dela e etc. E, quê. E ela estava a publicar e estava depois a fazer um vídeo a explicar tipo, olha, meninas, vocês nunca se comparem comigo, porque neste momento eu tenho uma babysitter para cada um dos gêmeos, ok?
eu tenho um trabalho que me permite fazer isto, isto e aquilo, portanto, vocês nunca se podem comparar a mim. Portanto, muitas de vocês mandam mensagem tipo, olha, também estou a fazer isso, mas eu não estou a conseguir, tipo. E ela foi totalmente honesta, ela disse tipo, olha, vocês não podem fazer isso, porque eu tenho as condições perfeitas para fazer isto. Tipo, eu tenho duas amas que cuidam dos meus bebés para eu conseguir estar a treinar tranquilamente. Para eu conseguir me sentir assim. E portanto, e ela disse isso, ok, olha, não se comparem a mim. Mas infelizmente ainda é Uma porcentagem reduzida. uma das pessoas que porcentagem reduzida das pessoas que fazem isso. E isso, tu estás a dizer, é isso. Tipo, aumenta essa frustração na pessoa, a achar que, pá, eu tenho que fazer aquilo. Não é? Eu tenho que seguir aquilo, eu tenho que estar assim e tenho que ter estes resultados, senão não vale a pena. E obviamente isso depois não vai dar certo. Não dá, de tudo. Outro passo importante, para além de, lá está, de começar pequeno e começar com passos pequenos, é também definir os mínimos, o que costuma chamar muito os mínimos não negociáveis, não é? Exato. Fala um bocadinho sobre isso. Pronto, esse conceito acaba por ser aqui um dos pilares que nós fazemos em termos de abordagem de muitas alunas nossas, que é, muitas das vezes, quando nós definimos objetivos, é importante nós definirmos objetivos, mas não definimos objetivos tipo só o sucesso é só A. É só quando tu atingires os... Portanto, ok, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo do treino para as pessoas entenderem melhor. Se esta pessoa consegue, por norma, na sua rotina, fazer 4 treinos, ok? O que acontece? Eu estar-lhe a prescrever à pessoa 4 treinos, basta esta pessoa fazer 3 ou 2, automaticamente ela vai achar que falhou. Porquê? Porque estamos a definir só uma meta, está estagnada. É só esta. Portanto, o ponto de sucesso é só um. Ou fazes 4 e tens sucesso, ou qualquer coisa abaixo disso não é sucesso. E então, aquilo que nós criamos é esta base dos mínimos não negociáveis, que é, em vez de estarmos a definir isso, definirmos aqui um parâmetro. Ok? Ok, então olha, o teu mínimo não negociável é, imagina que numa semana caótica, onde tu tens que tratar dos... Olha, não, imagina, o teu marido não consegue ir buscar os miúdos ao jogo, ou não sei o quê, ou tens aqui muito trabalho, muito stress, tens aqui prazos de entrega para fazer, de um projeto que estás a desenvolver. Então, qual é que é o mínimo que tu consegues garantir? Ok, olha, são 2 treinos em casa. Ok, então não consegues então ir as 4 vezes ao ginásio, consegues garantir 2 treinos em casa. Então, perfeito, isso é o teu mínimo, o teu mínimo. E depois definir então o teto que é aquele máximo que nós já definimos, que é então os 4 treinos no ginásio. E portanto, a pessoa tem que entender que quando está nessa semana caótica, é óbvio que ela não vai conseguir fazer os 4. E está tudo bem. Mas então ela tem, pelo menos ela vai garantir esses 2. E quando ela garante esses 2, ela vai se sentir muito melhor. E versus estar a sentir que, ok, olha, falhei e não fiz treinos nenhuns. Porque pelo menos ela vai conseguir fazer esses 2 em casa. E então aí nós conseguimos definir aqui os mínimos não negociáveis. E a mesma coisa, por exemplo, se aplica a caminhadas. A mesma coisa nós aplicamos às refeições. A mesma coisa nós aplicamos a hábitos que nós introduzimos nas nossas alunas. Portanto, não tem a ver só mesmo com a parte do treino. E, portanto, gerir aqui os mínimos não negociáveis é uma ótima forma para criar aqui expectativas. E ora aí está, voltamos exatamente ao ponto fulcral deste episódio, que é saber adaptar consoante as situações da vida. Não é? Ter flexibilidade. Ter esta flexibilidade, exatamente, de ok, olha, nesta semana não dá muito mais, nesta fase da vida não consigo, então vamos então atingir aqui os mínimos negociáveis. Quando as coisas estão alinhadas e quando estamos tudo, então aqui, ok, podemos ir apontar para o topo. Mas quando não estão, ok, pelo menos garantir isto aqui, porque isso vai ajudar a manter a tal consistência que muitas pessoas não têm. Sem dúvida. E eu acho que esse acaba por ser resumir um bocadinho o ponto importante aqui desta conversa também, que é quando param de procurar essa perfeição e esse momento ideal e começam a agir de acordo com o que é possível no momento, libertam-se assim de uma pressão, não é? E acontece o quê? Que se não acontecer como o plano A e tiverem que referir ao plano B ou ao plano C, não vão desistir, não é? E reduz muito mais essa probabilidade, porque entendem que há fases e fases e fases e a ideia é irmos adaptando e que a consistência vai ser muito mais importante do que fazer tudo a 100% só durante o dia. É porque o desistir é que é o voltar ao início. Exatamente. As pessoas têm que entender isso. O desistir é que é o voltar exatamente ao início. Tipo, a pessoa mudar as coisas só do género, tipo, ok, olha,
não consigo, mas eu antes eu conseguia preparar todas as minhas refeições, ok, mas agora consegues preparar 4. Então, boa, se calhar não vai estar, vamos imaginar, tipo, tu não vais estar a 120 na autoestrada para chegar ao ponto A que tu queres, mas se calhar vais estar a 100 ou a 80. Então, mas significa que vais chegar lá. Se calhar não vais chegar lá com a rapidez que queres, mas vais chegar lá. Então, mas porquê que adianta de gente? Tipo, eu não consigo ir a 120, então, olha, então vou fazer marcha atrás e vou desistir e vou voltar para o ponto A. Vou voltar para casa. Não faz sentido, não é? E, portanto, é muito isso, mas infelizmente é aquilo que muitas mulheres fazem. Ainda não tive a falar com uma aluna nossa também, porque ela tinha tido um momento assim de exagero mais alimentar numa das noites. No dia a seguir, seguiu com a vida e voltou aos hábitos normais. Mas a frase que ela utilizou foi que sentia que estava a voltar à pessoa inicial, não é? À versão inicial. E eu estava a lhe perguntar, ok, mas e essa versão inicial que tu tinhas? Era uma versão que no dia a seguir voltava aos hábitos habituais, que mesmo com um momento de exagero iria treinar na mesma, ou iria tentar dormir cedo, ou iria... Uma série de outros fatores e outros hábitos que ela também foi adquirindo que ela não largou, não é? Exato. Mas é como estás a dizer, como quando às vezes ainda pensamos que o plano A é o único plano que nos leva ao sucesso, se nós não o fizermos, então nada vai funcionar e estamos a estragar tudo. E faz muita diferença largarmos um bocadinho esse pensamento, porque faz-nos agir, faz-nos ir em frente mesmo quando não é o momento ideal. Exato, é isso. O melhor momento para começar é agora. É agora, porque senão vamos estar sempre a adiar, e depois isso vai aumentando cada vez mais a frustração, cada vez mais, quanto mais tempo a pessoa passa naquela situação, pior é. Porquê? Porque mais fica frustrado. Começa se calhar a ver outras pessoas que conseguem e pensa, porra, eu nunca mais consigo, eu não consigo isto. E quanto mais andamos os anos, porque mais difícil tens é sair daí, né? mais difícil é, e o tempo é a coisa é o bem mais precioso que nós temos. É o bem mais valioso, porque é o único que a gente não consegue reaver. Não é? E é frustrante quando depois nós vemos mulheres que passam meses e meses e meses na mesma situação, à espera daquele momento certo, deixa sempre a andar, a adiar, e não tomam uma ação. E acaba por ser frustrante nesse aspecto, e aliás é frustrante depois também quando nós vemos esse tipo de situações e nós identificamos exatamente isso, porque às vezes é isto, são vítimas da própria sociedade e são vítimas do ambiente também que muitas vezes estão, não é? E infelizmente é isso, mas é importante as pessoas que nos estão a ouvir saberem que a decisão é só a única coisa que os vai libertar. Porque a decisão de eu vou começar é logo libertadora. Exato. E não pensar no hoje já não dá porque não pude fazer tudo o que eu tinha imaginado, mas sim pensar, ok, o que é que eu consigo fazer hoje? Exato. Fazer aquilo que é possível. Exato. Exatamente. Ok, olha, isto eu não consegui, ok, não há problema. Amanhã volto a dormir, amanhã é um novo dia, então mais um dia porque eu tenho para fazer isto, tal e qual como tu estás a falar da nossa aluna. Tipo, ok, tivéssemos esse episódio, ok, não há problema. Amanhã, dia seguinte, vamos fazer isto. Exato. E tentar novamente, e tentar. E não desistir. Mas e tentar com o mindset certo, e tentar com as ferramentas certas. Claro. E portanto, é muito importante que tu percebas que o momento perfeito nunca vai surgir. Aliás, o momento perfeito é o momento em que tu decides tomar conta da tua vida, é o momento em que tu decides cuidar de ti, é o momento em que tu decides investir. E por mais assustador que isso pareça, é fundamental para que aconteça uma real transformação. Espero que gostes deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto a única coisa que eu te peço é, se de facto tu gostaste, ajuda-nos a chegar mais longe e portanto ajuda-nos a partilha com uma amiga. Teria todo o gosto em ouvir isto. Muito obrigado por estares desse lado. Até ao próximo episódio.